Em véspera de jogo importante, é uma informação também importante que você tem sobre o Atlético. Por gentileza, câmera da verdade. Já está até nas redes sociais da Band também, na Band Minas. O que aconteceu, HG? O Atlético tinha que pagar até ontem o salário da moçada, do elenco, porque ontem era o 5º dia útil, né? Então todo salário você tem que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Então o Atlético tinha que pagar esse salário, não pagou. Além do salário, tinha a premiação da fase de grupos da Copa Libertadores. Como é que funciona no futebol? A cada objetivo conquistado, os elencos, os jogadores costumam receber um valor. E aí tinha a premiação pela classificação do time, que ficou na 2ª colocação do grupo G da Copa Libertadores, e este valor também não foi pago. Deveria ter sido pago ontem juntamente com o salário. E aí agora o Atlético corre atrás de recursos para tentar quitar esse atraso com o elenco o mais rápido possível. A ideia, inclusive, era quitar isso antes do jogo contra o Palmeiras, que acontecerá amanhã no Allianz Parque. E o Atlético busca uma forma de pagar este montante aos jogadores. Mas então, por mais que o torcedor reclame, ache ruim, se tem 12 horas de atraso, meu amigo, é atraso. Atrasou 1 minuto, é atraso. Então o Atlético atrasou esses 2 pagamentos aí que deveriam ter sido feitos ontem, HG. E aí, o que na sua cabeça, ô Valu, eu acho que, sinceramente, eu acho que não vai ter influência nenhuma no comportamento do time. Nada ao longo do ano, não é novidade essa situação no Atlético. O Atlético viveu até com atrasos maiores durante essa temporada de 2023 e foi sempre gerenciada essa situação pelo Rodrigo Caetano, pelas pessoas, pelo Vitor ou a comissão técnica vigente, antes a do Eduardo Cudê, hoje a do Luiz Felipe Scolari. Então, com sinceridade, não vejo isso sendo um fator para que altere qualquer performance dentro de campo contra o Palmeiras. Ô Lu, o que você pensa de um problema desses numa véspera de decisão? Eu falei, o Valu também acha que não vai ter nenhuma influência no comportamento, até porque a gente falava aqui de um fluxo de caixa somente, que comportaria somente até agosto, né? E aí, claro que eu acredito que daqui para frente não terá, porque agora o Atlético é uma SAF, então os caras também não vão deixar desandar a maionese, né? Mas de qualquer forma, o fluxo até agosto já começou a pintar o problema exatamente no mês que informaram que o fluxo só duraria até ali. O Everton, não era para ser, mas infelizmente é algo corriqueiro no futebol, né? No Atlético não é a primeira vez nessa temporada. Tudo depende, Everton, da forma que a diretoria trata isso com os jogadores. Rodrigo Caetano, o próprio Vitor, que faz essa ponte com os jogadores. Tudo depende de como é tratado essa questão com os jogadores. Vamos pagar na segunda-feira. Ok, vamos pagar na segunda-feira, os jogadores aguardam na segunda-feira. Mas se chegar na segunda, essa promessa não acontece de fato, o pagamento não é feito, aí sim é um problema a ser resolvido. Tem essa questão dos salários, essa questão de premiações também, que também tem sido corriqueiro no Atlético. O Galo não está trazendo tanto salários, mas questão de premiações, essas outras questões tem sido algo mais corriqueiro. Tudo depende da forma aberta do tratamento de diretoria e jogadores. O Elton, é um problema quando você vendeu, o Atlético vendeu na temporada, o Atlético conseguiu fazer grana, longe do que poderia, caso tivesse um jogador, um espetacular jogador e tal. Até vendeu o Ala, eu te avisei, né? Vai sair daqui, titular absoluto, mas não vou julgar não. Porque a grana que você está ganhando no Flamengo aí é muito grande. Muito criticado. Mas aí também muito criticado, não vai ter sossego, porque aí no Flamengo o sarrafo subiu, eu te avisei. Mas enfim. Então é o seguinte, o dinheiro começa a minguar, você está prestes a ir para uma decisão, aí se você tinha problema dentro de campo, agora você precisa dar uma segurada na turma. Mas você acredita que isso possa ter influência? Então, infelizmente, isso faz parte do futebol, né? O Luciano foi muito bem aqui. Quando a gente lembra disso, muitas histórias, a gente que vive o futebol já há muito tempo, a gente acompanha isso meio que subsequente, né? Todo mês a gente tem que estar aguardando aí, porque pode ter uma notícia de salário atrasado em algum clube. Eu acho que é muito pela parte de tratamento do Atlético. Como que o Atlético colocou para esses atletas, quando já sabia que no 5º dia útil do mês de agosto, não conseguiria ter o dinheiro para pagar toda a folha dos atletas. Então, possivelmente, o que eu acredito
é que isso já tinha sido notificado aos atletas, sabendo que tem uma grande decisão às vésperas desse quinto dia útil. Então, eu acredito que o Atlético possa estar resolvendo essa situação até mesmo antes da partida contra o Palmeiras, porque quando a gente fala de valores do Atlético, o Everton lembrou bem, esse ano o Atlético vendeu muito. É o ponto máximo da história do Atlético em número de vendas. Mas a gente tem que pensar também que a dívida do Atlético chegou a um ponto que nunca tinha chegado. Então os juros também eram muito mais altos. Não estou querendo justificar o atraso salarial, mas que as pessoas entendam a situação, o buraco financeiro que o Atlético vive, e a gente já vinha cantando essa pedra lá na frente. Lá atrás, né? Lá na frente não. Lá atrás a gente já cantava essa pedra. E o fluxo de caixa, que seria até agosto, então tá pingando agora. Esses são os problemas. E quando fala assim, mas e a SAF? A SAF ainda tem 90 dias até ser alcançado essa questão de assumir todas as dívidas, de quitar as dívidas pendentes. Então ainda vai acontecer. O que o Atlético vive hoje é o buraco enfiado pelo Clube Atlético Mineiro. Ele sim, só que pode sair desse buraco agora. Tem uma informação que acaba de chegar.